tu já fizeste a primeira fase, né? Sim, sim. E Foi correu bem? muito. As notas ainda não saíram, Ah, certo. mas eu decidi já apressar, porque pode acontecer alguma coisa e ter que ir à segunda fase, percebes? Com certeza. É bom se precaver. Ah, tá, outra coisa. Você tá no computador, certo? Sim, sim. Tá vendo esses três pontinhos na vertical ali na parte de baixo do Google Meet, do lado do telemóvel vermelho ali? Onde? Não consigo ver. Esse aqui, ó. Ah, sim, Clica sim. nele, clique em alterar esquema ou alterar layout. Eu acho que tá esquema aí, alterar esquema. Alterar layout, sim. E depois clica em destaque. Já está. Beleza. Você também pode passar o mouse ali no seu quadradinho e minimizar o seu rosto ali, sua foto. Vai ficar maior a tela. Você também pode apertar o F11 para ela ficar maior também. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ler essa questão. E assim, durante a minha aula, eu eventualmente pedirei para ti fazer uma questão ou outra, uma parte da questão ou outra, para eu perceber o quão bem você está em matemática, o que você consegue fazer rápido, o que você tem dificuldade, esse tipo de coisa, tá bom? Certo. Ok. Ok. Vamos lá. Na figura 1 está representada no referencial OXYZ uma pirâmide quadrangular regular. Então tá aqui. A princípio ela tem uma base retangular, né? Certo. Os vértices A e C têm coordenadas, nós sabemos então as coordenadas destes, respectivamente. O vértice V tem esta coordenada. Vamos lá. Primeira pergunta. Determine a amplitude do ângulo VAC. O ângulo VAC. Ok. Uma figura nos deixa claro que o ângulo VAC é isso aqui, não é? Ó, Certo? Sim, sim, sim. certo. Então, como é que a gente faria isso, tu sabes? Ahm, talvez temos que descobrir os ângulos, certo? Ou... Bem, o ângulo é o que ele está pedindo, né? Justamente aquele negocinho Sim, sim, vermelho. sim, 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 sim. Ahm, talvez. hum, Note que você tem as coordenadas de todos os pontos sim, sim. envolvidos nesse problema, né? Eu escrevi no papel e tudo. Ah, sim, se tu quiseres, depois pode até me mandar uma foto do que tu fizeres. Ok. Ahm, temos que. ah, temos que descobrir o VDA. VDA. Não será Ah, necessário. no caso, encontrar qual é esse vetor aqui, você está dizendo. Certo? Sim, sim, sim. Bem, é um jeito. Na verdade, faz parte da solução isso, com certeza. Mas a grande questão aqui por trás desse problema é o seguinte: quando tu percebes que o ângulo que tu queres é esse aqui entre este vetor e este, e você tem esses vetores, porque você tem os pontos que os formam, né? Sim. Então, tu tens informação suficiente para saber quem é VA e quem é VC. Tu tens informações suficientes. Sim. Tu podes utilizar a regra do produto escalar. Lembras da equação do produto escalar? Não. A equação do produto escalar é genericamente assim, ó. O produto escalar com V é igual ao produto dos módulos cosseno do ângulo entre eles. Ok. Portanto, se tu souberes
as coordenadas e souberes, por consequência, o módulo desses vetores, tu consegues encontrar o cosseno de θ aqui. Por consequência, o θ, que é o que tu quer, né? O ângulo. Beleza? Porque se tu isolar aquela equação lá, né? Vai ficar com cosseno de θ igual a U escalar V pelo módulo deles. Muito bem. Lembrava dessa equação? Por acaso não. Já está por É, aí. aqui no exame, né, no MATE-A, essa equação cai com muita frequência nos problemas de geometria. Muita, 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 muita. Tem que saber ela de cabo a rabo, saber tudo. Ok. Certo. Então, agora, como tu notas aqui, tu precisa saber quem é esses vetores. Ui, Pro sim. caso do problema, né? Quem é o Certo. IV, né? Que são estes, né? Claro que vetores são dados por coordenadas, etc. Será que tu consegues encontrar baseado aqui nas coordenadas que ele informou? O e o V. É. Que no nosso caso é o VC e o VA, né? Sim, sim. Um, dois. Menos um. Aqui. O A. O vértice do V em todas as coordenadas é menos 1 ou 1. O vértice do V? Sim, sim. Das coordenadas, por exemplo, no vértice A e C, A, V, C, o V é o 1, ou menos 1. Eu não entendi direito o que tu quis dizer, mas se nós formos obter, por exemplo, o vetor A, né? O VA, Sim, desculpa, este, sim. que é o que tu falaste primeiro. No caso, o que a gente tem que fazer é a subtração de A menos V, né? No caso, A é este ponto, V é este. E note que tu tens essas coordenadas aqui, né? Coordenadas. Sim. Aqui e aqui. Então é só fazer essa subtração, tá? Caso tu tens que fazer. Bem, no caso aqui, tu faz na ordem que tu quiseres, né? Eu Sim. até acho particularmente melhor, já que eu fiz o desenho dessa forma, na verdade, fazer AV, A ver. Ok. né? Porque note que o nosso vetor começa em. Não, peraí, falando besteira. Nosso vetor começa em V e termina em A, então é VA mesmo. Por isso que é A menos V. Falei besteira. Agora a questão é: quem é o A? O A é o 2, 1, 1, 0. 0. Isso. E o V? V, 3 menos 1, 2. Perfeito. Então agora, como você tem que fazer a subtração, você só vai subtrair coordenada x com coordenada x, y com y e z com z. Então, espera só um bocadinho. Sem pressa, faz na tua velocidade. Dois com 2. Uh, 5, 0, 2. 502? Não, não, errado. Eu vou fazer aqui para você. Então, você esqueceu um detalhe de sinal ali. Vamos fazer isso aqui lá para baixo. Deixa eu pegar aqui. Fazer a conta lá embaixo, que aqui está ficando sem espaço. Quando você faz essa subtração, você tem que se ater à questão dos sinais, né? Como é A menos V, então aqui ó, vai ser 2 menos 3, vai ficar menos 1. Agora é 1 menos Ok. menos 1. Então Sim, vai sim. ficar Eu, 1 eu, em mais vez, 1, né? eu, em vez de fazer com o menos, fiz com o mais. Foi erro meu, ok. Ah, certo. Então aqui vai ficar menos 2, beleza? Esse é o vetor VA. Agora tu pode fazer o vetor VC, né? Pode fazer o VC. Tá bem.
Pela mesma lógica. Menos 3, menos 2, 0. Menos 3, menos 2 e 0. Vamos ver. Se nós estamos fazendo A menos V. Quer dizer, desculpa, C V, menos V. C menos não, V vai. V vezes C, menos o C. Tudo bem. Não está completamente errado isso. Definitivamente não. Só que se você observar aqui o nosso desenho, né? Nós estamos interessados neste ângulo com essas direções aqui, Sim. né? Porque se tu fizeres o contrário, o vetor que tu fez, então, pelo que tu está me dizendo, vai ser apontando para cá, né? Então, Então é CV. isso aí. Mas na prática muda só o sinal, né? Pois. A tua resposta. Então, vamos lá. Essa subtração aqui. Então vamos fazer o VC. Menos 3. Eu já estou a fazer. Perfeito. Menos 3. Menos 3, menos 2, 4. Ahn, Não, está errado. na verdade, tu tens que fazer a subtração, né? Então, como esses caras são iguais a esses, né? Na Menos prática é 3, zero. menos 3, 0, 0. Isso, exatamente. Então, nós temos agora esses dois vetores Sim. e o que que a gente vai fazer com eles? Nós vamos fazer o produto escalar. Ok. Por quê? Porque o produto escalar, ele relaciona o ângulo com as coordenadas dos vetores e os módulos dele. Então, por isso que a gente tem que fazer o produto escalar. Essa é a equação que vai nos dar o ângulo, que é o que o problema está pedindo. Ok. Então, Então, vamos lá. Sabes fazer produto escalar entre vetores? não. Mas o cosseno fica em cima, fica menos 3, menos 2, 0. Menos ou é vezes? Vezes. É produto Vezes, escalar, na verdade, né? Não é bem sim. vezes. Menos 3, 0, 0. Isso. Então, vamos aqui. Lembrando que essa conta aqui aparece com extrema frequência no exame, então é muito provável que caia de novo uma eventual segunda fase aí. Certo. Então, agora quando a gente faz produto escalar, a gente faz o produto entre x, entre o y com y e o z com z. E isso dá, na prática, um número. Tá? Por isso que a gente chama de produto escalar. É um produto que gera um escalar na multiplicação, um número. Então poderia dar um vetor, né? Daí Certo. seria o produto vetorial. Mas não, é um produto escalar. Muito bem. Então, na prática, aqui sobra só o 3 em cima. Né? Sim, era isso que eu estava Tá a certinho. ver. Sim. Agora, o IV aqui, o que que acontece? Esses são os módulos dos vetores. Então, módulo do nosso primeiro vetor e o módulo do segundo. A conta para fazer um módulo, ela é parecida com o teorema de Pitágoras, com a equação da circunferência. É as coordenadas ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Claro que a gente sabe que esses zeros aí não importam, né? Muito bem.
Então, vamos aumentar aqui, beleza. Agora é só resolver essas contas de quadrados ali dentro das raízes. Aqui vai ficar 8, 9, então vai dar 3, aqui dá 3. Aqui vai Certo. ficar 9, 3 embaixo, e aqui vai ficar quanto? 9 também. Então vai sobrar 3 também. Então a resposta, bem, tu pode cortar, tu vai 3. ter um 1 terço. terço. Yeah. Exato. Cosseno de θ igual a 1/3. Daí, como você está usando a calculadora, né? Sim. Porque no exame você pode usar a calculadora, você joga na calculadora o arco cosseno, o cosseno inverso. Então, por exemplo, na calculadora do Windows é o que eu posso te mostrar aqui, né? Deixa eu abrir ela para você ver como é que a gente faz isso. Sabes fazer o cosseno inverso? Não. Ó, olha só a calculadora do Windows aqui. Tá aparecendo, né? Sim, sim. Tu podes fazer aqui, ó, 1 dividido por 3. Vai dar esse número aqui. E Sim. daí você vem aqui na Trigonometry, Second, e como é cosseno, a gente clica aqui depois do second no cosseno. Daí ele vai te dar qual é o ângulo para ter surgido 1/3 como resposta. Sim. Qual é o ângulo que faz o cosseno desse ângulo ser 1/3? 70. As décimas o 5 e o 2 o ângulo é Até, 70. até qual casa decimal, né? Isso vai Sim, sim. depender da pergunta. Né? Lá Ok. na pergunta, ele fala 2 casas decimais, né? Sim. Então, a gente tem que pegar 2 casas decimais, mas daí surge a situação. Tem que pegar o 2 mesmo? Não, né? Vamos pegar o 3. 70,53. Sim. Porque tem que arredondar para cima, uma vez que o próximo número é o 8, né? Ok. Tudo bem? Tu tens fone de ouvido, Francisco? Tenho, mas hoje eu estou na empresa dos meus pais e não trouxe. Mas eu amanhã já vou ter, prometo. Perfeito. Com o fone a qualidade fica um pouco melhor. Sim, eu sei, Beleza. eu sei. Muito bem, 53 graus. Essa é a resposta, então, do ângulo entre os vetores. Perceba, então, que a gente utilizou as informações que tem aqui e uma equação. Só isso, foi, de certa forma, fácil, né? Quando a gente faz o desenho, a gente percebe mais fácil. Então, eu recomendo muito fortemente que na prova tu faça o máximo de desenhos possíveis, tá bom? Sim. Certo. Determine uma equação do plano que contém a base da pirâmide. Muito bem, a base da pirâmide. A base da pirâmide é esse quadradão aqui, né? Sim. E aí, alguma ideia? O quadrado, o CDAB. Isso, esse quadrado mesmo. Ele é um plano. Sim. Então, de certa forma, dá para obter esse plano se você tiver criatividade. Aqui tem que ser meio criativo. Eu não vou. Bem, eu vou te deixar dando uma pensada nisso 1 minuto ou 2, tá? Sim. Porque é um negócio um pouco criativo aqui, precisa de um pouco de criatividade para chegar na resposta. Mas lembre-se de uma coisa, eu só quero que tu lembre de uma coisa lá da geometria. Quando nós temos um plano qualquer, eu vou desenhar um plano qualquer aqui, não precisa ser o do problema. Se tu queres uma equação, tem várias formas de obtê-la. Mas a mais especial, e é que a gente usará aqui nesse problema, é o seguinte: a equação de um vetor normal ao plano. Se tu souberes um vetor normal ao plano, vetor que faz 90 graus com o plano, Já podes saber os outros. se tu souberes, tu já sabe a equação praticamente. Ok. Porque muito provavelmente nisso tu vai ter um ponto e aquela equação que ele pede ali, essa aqui, olha só, esse formato, o A, o B e o C, eles são justamente as coordenadas desse vetor. Esse vetor normal. Sim. Então, E é o isso que ele D? quer. E o O D? D, o D, uma vez que tu tenha o A, o B e o C, né, caso tu encontre esse vetor normal, tu vai encontrar o D da seguinte forma, né? Que é igual a zero. Daí tu vai encontrar o D da seguinte forma. Você pega um ponto, por exemplo, esse ponto aqui, roxo que eu desenhei, a gente vai saber o valor dele. Substitui no lugar do X, do Y e do Z. Okay. Aí tu já sabe o valor do A, do B e do C. Pronto, você tem todos os valores. Isola o D e encontra o valor dele.
Só isso. Então, no exercício acima, podemos. O O. Está a ver o O? Bem, o O, ele não tá no plano. Pois, era isso que eu queria ver, que não está no plano. Mas. Ele não citou isso em nenhum momento ali no enunciado, né? Ele não está no plano, então. Até esses pontilhados indicam isso. Bem, eu vou te deixar pensando aqui uns 2 minutos porque eu preciso ir no banheiro. Quando eu Ok, voltar, caso tu tenha alguma ideia, me fala, senão a gente dá sequência aí. Tá bom? ok. Certo, tens alguma ideia? Eu estive aqui a observar e eu não vi assim nada de que me pudesse ir dar a resposta, mas eu depois vi, se nós virmos, imagine o, a pirâmide quadrangular retangular, nós sabemos o CVA, já sabemos, ou seja, metade. Tu queres dizer que a gente sabe o ângulo CVA, é isso? Sim, sim, se virmos da perspectiva da parte de cima, não dá para descobrir a base da Hum. pirâmide.
Ah, sim, sim. Bem, sua ideia tem algum sentido, sim. Porque é por causa do V que a gente vai conseguir resolver esse problema. E pela relação entre CA também. Porque, assim, de fato, o V está fora da pirâmide. Sim. Ele está, não fora, mas ele está no vértice ali, a parte de cima, está fora da base, né? Vamos dizer assim. Sim. Deixa eu pôr de roxo. E é uma pirâmide. Então, ocorre que o vértice ele tem uma relação bem interessante com a base, porque é nele que surge uma reta chamada altura. Opa. Ah, a reta altura aqui. Ó. O que é a reta altura? É a Ela é a é uma altura. reta que entra em 90 graus aqui com a base. Sim. É isso que a gente chama de altura na matemática. E agora vem um ponto sensacional. Se essa pirâmide ela é simétrica mesmo, ou seja, regular, né, como diz o enunciado, Sim. então esse vértice ele não está torto. Tipo, nós temos algo assim, algo retinho, simétrico, Sim. entendeu? Portanto, aqui, né, essa aqui é uma visão 2D da nossa pirâmide. Esse ponto aqui, que forma a altura, né, junto com o vértice, ele Sim. é o ponto médio desse segmento, é o ponto que está no meio, certo? Sim. Sim. Então, esse ponto aqui é o ponto médio do segmento CA. Portanto, a gente consegue encontrar ele, Sim. fazendo a conta do ponto médio. E daí a gente consegue resolver o problema. Porque se eu tenho esse ponto, que eu vou fazer o ponto médio e descobrir, e eu tenho o vértice que foi dado no enunciado, então eu tenho um vetor, olha só, normal, ortogonal ao meu plano, à minha base quadrada, que é o que eu preciso para fazer a equação do plano. Lembra que eu falei? Sim. 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 Justamente. Então, muito bem, né? Tudo passa por encontrar esse ponto aqui. Será que tu consegues encontrar? Ahn, Tu lembras da equação do ponto médio? não. A equação do ponto médio também é outra equação que aparece com alguma frequência aqui. É você somar as coordenadas e dividir por 2. É isso. Então, coordenadas do quê? Dos pontos que a gente está Sim. conversando aqui. O Do C e VCA. isso. Então, tu soma x com x, y com y, z com z e divide por 2. Por exemplo, a primeira coordenada aqui vai ser 2 mais 0 dividido por 2. Então, quando tu encontrares o valor do ponto médio aqui entre esses dois, tu me fala, tá? Tá. É sempre menos, certo? Não. Para ponto médio, você tem que somar as coordenadas. Ok, ok. 202. 202. 202. Esqueceu de dividir por 2. Então Ponto é médio é a metade, né? Então tu tens que dividir por 2. 101. 101, agora sim. É isso aí, esse é o ponto médio. Vamos arrumar aqui. O ponto médio desses dois. Então encontramos o ponto médio do problema. 1, 0 e 1. Muito bem. Esse é o ponto médio. Então é o ponto aqui, esse ponto vermelho. Sim. Sendo assim, a gente tem esse ponto, nós temos também o V, vértice. Então nós temos tudo que precisamos para encontrar o vetor normal ao plano. Que, como eu lhe falei, ele forma o vetor normal ao plano, né? Se a gente fazer o vetor aqui entre esse ponto e esse, nós temos o vetor normal ao plano.
certo? Sim, sim. Então, lembrando, esse vetor é justamente as coordenadas A, B e C do vetor normal, que são as coordenadas aqui do plano. A, B e C. Então, meto 0, 1, 3 menos 1, 2x mais menos 1b, não, menos 1y mais 2z. 2. Mas aqui é 2 menos 1, né? Menos 1, sim, enganei. Isso. Agora temos que descobrir o d. Isso, agora é contigo, hein? Porque agora, o que, que você vai fazer? Você sabe um ponto do plano. Na verdade, você sabe três. Esses dois pontos aqui estão no plano e o ponto médio também, né? Tu pode pegar qualquer um desses pontos do plano que tu tens aí, né? Jogar ali na equação e descobrir quem é o D. Pode jogar qualquer um deles. Será o 2? Não, pera. 2 menos 1, mais 1. Menos 1. D igual a menos 1? Vamos ver. 2 vezes 2 menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 0 mais D igual a 0. Isso vai dar 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3, então D é menos 3. Tu jogou qual ponto? Esse? Sim. O que tu errou aí, será? Hein? Que devia ter feito o contrário para o outro. Por causa do vértice. Talvez. Não sei, para qualquer ponto do plano vai ter que dar o mesmo D. Isso não faz diferença. Porque o D é o mesmo, o D é do plano. Sim. D faz parte do plano, então ele tem que ser sempre a mesma conta, a mesma resposta. Independente do ponto que tu pega, só que tu provavelmente pegasse esse ponto aqui, né? Esse ponto não faz parte do plano. Hum. Né? O C faz, o PM faz, o A, mas esse aqui não. Pois está fora do plano. Então. Né? Está fora do plano. Sim, está fora do plano. Então, tu não pode pegar ele para encontrar uma propriedade do plano, né? Certo. Isso aí. Porque esses x, y e z aqui, eles são coordenadas de um ponto qualquer do teu plano, né? Então, para ser um ponto desse plano, tem que respeitar essa regra aqui. Né? Então, se ainda te falta o valor de algo, é só você jogar qualquer ponto que você saiba que está nesse plano para encontrar o valor desse algo. Perfeito, tranquilo, né? Então, muitos detalhes aqui, olha só quanta coisa. Sim, sim. Primeiro, a gente precisou de saber a equação do produto escalar, que é uma conta entre vetores que dá um número como resposta. Nós usamos ele para encontrar o ângulo e depois tivemos que utilizar uma informação de que o vértice num triângulo, numa pirâmide regular, ele forma a altura com o ponto médio de qualquer diagonal aqui da base. Então, encontramos o ponto médio, sabemos o vértice, a altura sendo um vetor, né, sendo uma reta ortogonal ao plano, tu pode usar o vetor diretor dela para encontrar, então, a equação do plano. Ele pede justamente nesse formato que a gente usa exatamente as coordenadas ali. E pronto, daí como faltava o D ainda, é só pegar qualquer ponto, colocar na equação meio obtida já, né, mais ou menos obtida, e encontrar o valor dele, beleza? Sim. Beleza, fizemos uma breve revisão aí. Agora vamos para uma próxima questão. Vamos pegar da mesma prova aqui, que eu não tenho outra aberta no momento. Aqui as primeiras questões são de geometria. Números complexos para ti tá tranquilo? Não é que tenho mais dificuldades, mas. Ah, tá. Tem coisas piores, tu quer dizer. Pois. Entendi. Ah,
Você Vamos. disse para eu encontrar algumas provas dos anos Isso. passados. Eu fui buscar à net. Questões que tu tentasse fazer e não conseguisse, né? Ah, sim, eu posso tentar fazer e depois do que tiver dificuldade, eu posso lhe dizer. Sim, sim, pode ser. Eu Eu tenho a acho prova, que funciona melhor assim. eu tenho a prova de 2021 e 2020 de matemática. Ah, 2021. Eu já trabalhei elas, 2021, 2020. Na verdade, eu já fiz todas com o meu aluno aí até 2016, 2015. Sim. Então tá. Bem, nessa prova aqui, eu acho que do que tu pedisse, a única questão interessante era essa mesmo. O resto é probabilidade, sequência. Tem uma de geometria meio estranha aqui, que eu acho melhor deixar para lá, porque ela é muito longa, a conta dela é muito longa. Bem, vamos pegar uma outra prova aqui, então. Vamos pegar a segunda fase. Talvez tenha alguma coisa de cálculo legal. Deixa eu pegar aqui. Só deixa eu entrar no meu histórico, vou pegar aqui. Só um segundinho. Sei que tinha mais nessa prova, hein? Beleza. Segunda fase. Certo. Vamos pegar uma de cálculo, então. Essa aqui é bem interessante. Deixa eu mostrar. Dá uma lida nela aqui enquanto eu vou preparando algumas coisas. E se tiver alguma ideia de como resolver, me fala já, tá? E aí, tem alguma ideia de como resolver? Não, não tenho. Nada? Zero? Bem, tá falando sobre continuidade, né? Tens ideia do Sim. que uma função precisa ter para ser contínua? Não. Tá bom. Isso já é a teoria, né? Não é a parte da conta. Que é importante saber, eles sempre cobram continuidade no exame, sempre. Sim. Então tá, a questão é o seguinte: para ser contínua, vou escrever aqui do lado. Para que uma função seja contínua em determinado ponto, é necessário que o limite nesse ponto exista e que seja igual à função definida no ponto. Uma regra que funciona para qualquer função. Se tu quer que ela seja contínua, o limite no ponto tem que existir e tem que ser igual à definição da função no ponto. Ele está falando sobre continuidade aqui. Sim. Então a gente olha para o problema e nota que essa função é definida no ponto. Ponto de análise aqui, que é o x igual a 1. A função definida é esse log aqui. Sim, logo 3. Logo ao Isso. cubo, digo. Bem, e ocorre que quando ele não é 1, quem manda a função, na verdade, é isso aqui. Então, se a gente for estudar o limite, já que o limite é a aproximação de um determinado ponto, né? E a gente precisa estudar o limite por causa do que eu escrevi aqui sobre continuidade, então eu vou ter que fazer o limite dessa função, né? Sim. É isso aí. Então, claramente, essa função ela tem um problema no x igual a 1, né? Pois, se eu simplesmente jogar x igual a 1 ali, vai dar 0 sobre 0. Sim. Como tu lembras, a gente não pode fazer 0 sobre 0, né? É uma indeterminação, então a gente tem que fazer algo para resolver a conta, para que essa indeterminação desapareça. A gente tem que fazer alguma álgebra nessa expressão para que a indeterminação desapareça. Geralmente, essa álgebra trata de cortar alguma coisa em cima e embaixo.
Mas para cortar, a gente vai precisar fazer alguma mudança na equação, alguma simplificação, alguma coisa. E aí, tens alguma ideia? Eu vou te deixar dar uma pensada um pouquinho, tá? Porque se eu Cortar, simplesmente mostrar o que tem que fazer, tu nem vai ligar, assim. Então dá uma cortar tentada. Cortar é legal, mas um, a gente já pode cortar do jeito que tá aí? se calhar não, pois. Fazer. Juntar o X com o X e o 1 com 1. Bem, faz aí, que tal tu fazer do teu jeito, e me mandar uma foto do que tu fez. Daí eu corrijo e te mostro que, caso esteja errado, né? O que eu deveria ter feito, beleza? Já sei. Quer dizer, já sei, não sei. O X está para 1, ou seja, nós temos que mudar o X e meter 1. Tu queres colocar simplesmente o valor de 1 ali, no lugar do X. Sim, foi assim que eu aprendi. Sim, é o jeito. O problema é que se tu faz isso, fica 0/0. E isso é uma determinação, isso não pode. É o que eu estou dizendo. Tu tens que fazer alguma modificação aqui nas equações para simplificar e essa indeterminação desaparecer. É assim que a gente resolve o limite, tá? Tá. Então, e se duplicarmos, metermos x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1 e por baixo x menos 1, x menos 1. Bem, Não? tenta fazer do teu jeito. Quando tu chegar numa conclusão, tu me manda uma foto, beleza? Sim.
Toda vez que aparece uma indeterminação, né, e existem alguns tipos de indeterminação, zero dividido por zero, infinito dividido por infinito, entre outras lá, Sim. significa que o formato que a equação está escondendo a resposta certa. Existe uma resposta certa. Existe um número como resposta. Só que é necessário fazer uma manipulação algébrica na expressão para que essa resposta apareça. Então é o que tu está procurando agora, entendeu? Simplificar de alguma forma a expressão para que a resposta verdadeira apareça. Eu já fiz, mas duvido que esteja certo, mas eu vou mandar. Perfeito, pode mandar. Vamos ver se a álgebra faz algum sentido. Que assim, é matemática que nem em português, né? A gente precisa seguir regras para poder fazer as coisas escritas. Bem, a primeira coisa que você fez já está errada, né? Por quê? Tu multiplicou aqui, né? Tu multiplicou por coisas diferentes. Então tu não manteve a igualdade, né? Na prática, o que tu fez aqui foi elevar ao quadrado, né? Sim, sim. Só que uma resposta não é ela ao quadrado. Quero dizer, 2 igual a 2. Se tu levar isso aqui, já é diferente, né? Ou Sim, seja, tu não manteve a igualdade. Tu não pode fazer uma operação algébrica não mantendo a igualdade. Tu é obrigado a manter a igualdade. sim. Por isso está errado. Ok. Bem, vamos ver o resto aqui. Digamos que tivesse certo, né? Isso. Tu cortou, beleza, o negativo com o positivo. Bem, na verdade, não era para cortar isso aqui, né? Era para somar, né? Menos x é menos 2x. Como menos um euro é menos 2 euros. Mesma coisa. Né? E aqui não era para ser menos, era para ser mais. É porque esse corta com esse. Tá? Então tem bastante probleminha aqui de álgebra básica ainda, tá? Que a gente vai ter que ver durante as resoluções, até porque o exame ele tem questões muito difíceis, né? Sim, sim. Muito. O exame é uma prova extremamente difícil. Eu Ah, propunha-lhe eu propunha-lhe que me mandasse alguns exercícios ou eu procurasse e podia fazer fora da hora da explicação. isso. Eu acharia interessante que tu fizesses algumas coisas de matemática mais básica, álgebra mais básica, porque as questões do exame, eles levam em conta algumas coisas como básica mesmo, tipo a operação que eu vou fazer aqui para resolver. Mas se tu não sabe, daí a gente vai precisar dar um passo atrás, tá? Mas não tem problema, a gente está aqui para isso. Eu te passo alguns exercícios ao passo que eu encontrá-los, tá bom? Vamos finalizar resolvendo essa continha aqui, então. O que ocorre é o seguinte: infelizmente, tu precisa de um pouco de visão a médio prazo para conseguir resolver a conta. O que eu quero dizer por visão a médio prazo? Tem que saber o que vai aparecer como resposta, mais ou menos assim, né? E o que ocorre aqui é um fato importante da matemática. O 1 zerou em cima e embaixo, né? Como eu te mostrei lá em cima. Sim, Significa que o 1 é o zero da equação, ou a raiz da equação, né? Ou seja, sim. se 1 é o zero da equação, é a raiz da equação, significa que é possível fatorar esse termo aqui de cima, transformando ele na multiplicação de dois termos, onde um deles zera quando eu coloco x igual a 1. E se você tem a visão a médio prazo que eu falei, você vai olhar para isso aqui e vai lembrar do seguinte: que a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é o binômio da diferença. Então, tu reparas aqui que esse seria o A no nosso caso e esse seria o B. Né?
Sim. O A é o x ao quadrado, o B é o 1. Ao quadrado é 1, né? Então, é daqui que surge a seguinte conclusão. Esse cara, então, vai poder ser reescrito como esses dois fatores. Portanto, quais serão os fatores? Vamos escrever os fatores aqui, como o A é x, né? X mais 1 vezes x menos 1. Tudo bem, Francisco? Sim, estou a copiar. Certo. Bem, depois eu vou te mandar tudo isso, então não precisa copiar, né? De toda forma, vamos lá. Então, repare que temos x menos 1 em cima e x menos 1 embaixo. Tudo que Sim. está embaixo é x menos 1. Portanto, dá para cortar. Fica só x. Acaba sobrando x mais 1. Isso. E agora, quando eu coloco o 1 aqui, não tem determinação, não vai aparecer 0 sobre 0. Ou seja, aconteceu aquilo que eu falei. Eu fiz uma modificação algébrica que resolveu o problema, que sumiu com a indeterminação. E agora eu estou vendo a resposta de verdade. A resposta de verdade desse limite é 2. E Ok? a opção, mostra lá o exercício. Então temos aqui que a resposta é 2. Portanto, veja que ele ainda está pedindo o valor de K. Sim, o Então valor não de é K. 2 a resposta. Né? Mas a gente vai usar o 2 para encontrar a resposta. Por quê? Porque de acordo com a frase que eu falei aqui, sobre a continuidade de uma função, é necessário que o limite seja igual à função definida no ponto. Então nós temos que dizer que 2 vai ser igual a isso aqui, ó, ao log de base 3 do K. Nós temos que igualar, porque essa é a regra da continuidade. E assim a gente encontra o K. E agora você tem que conseguir resolver. Bem, a gente tem que saber fazer o log, né? Saber encontrar qual é o valor do K mediante a estrutura do log. Você conseguiria encontrar o valor do K aqui? Aqui já não tem mais cálculo, né? Não tem mais limite, quero dizer. É só saber como é que funciona a função log. O 3 vai ser preciso na equação, certo? Sim, sim. Será 2 sobre 3? Ou 2 vezes 3? Quase isso. Quando a gente tem um log de A do B igual a C, uma vez que o log é a função inversa do exponencial, a gente tem isso aqui, ó. Que A elevado a C igual a B. Então, no nosso caso, 3 elevado a 2 igual a K. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Isso, então a resposta é 9. Ok. Certo, é isso aí. Então tá, Francisco. Percebeu, hein? Entendeu? Sim, percebi mesmo. Bom, fico feliz. Então tá bom. Vou tentar preparar um exercício ou outro aqui para ti de matemática básica e daí amanhã a gente pode tentar resolver alguma questão que você tentou fazer antes, tá? Tenta fazer uma ou duas, perde uma horinha do teu dia tentando, Sim, para amanhã a gente focar nas tuas dificuldades só, não em questões aleatórias, beleza? Ok. Perfeito. Ok. Então tá, meu amigo, Obrigado. gostei muito de te dar aula. Amanhã a gente continua. Valeu. Amanhã. Obrigado. Tchau. Tchau.